Olá, bem-vindo a mais um episódio do IMPM Podcast e hoje estamos com um convidado super especial que é Jorge Paulino Finiassi. Ele é jornalista, é influenciador digital ou... Influenciador digital. Não é Ou influenciador, de é conteúdo. tem um nome Um que eu... ativista social. Ativista, sabes? Ativista Eu social. também quero ser ativista, para não esquecer o nome. Yeah. Yeah. Jorge Paulo Finiassi, bem-vindo ao podcast e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Está tudo bem contigo, né? Yeah, tudo bem, do seu lado Tá, e tudo a bem. equipa aí. A equipa está boa, Ok. graças a Deus. Ai, que bom. Exato. Yeah. Estás à vontade? Yeah, estou à vontade. Um episódio de podcast, estás aqui e vamos fazer acontecer. Yeah, vamos fazer Vamos acontecer. fazer o máximo aquilo que tem de bom É verdade. o Jorge É Paulo sempre Finiassi. uma honra participar neste programa juvenil. Exato. Um programa onde se explora um pouco daquilo que se tem, né? Ok. Como forma de dar aos outros que precisam também aprender com um Aprender pouco daquilo que nós vamos produzir. com um pouco daquilo que a durante gente vai produzir, nossa sim. conversa. Yeah. Exato. Joel, tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem. E A saúde, tudo no ponto, né? Verdade. Graças a Deus. Temos que avançar muito rapidamente. Os nossos patrocinadores, IMPM encontra vários cursos bons para o mercado de emprego. Estamos na cidade de Chimoio, mas para si que queira fazer parte da família IMPM, pode se inscrever. E mesmo que esteja distante da cidade, mesmo que esteja em qualquer ponto do país, pode estudar no IMPM, mas para tal tem de fazer a inscrição, escolher o curso e começar a estudar, porque o IMPM leciona a regime semipresencial. Meu nome é Sérgio Teixeira, mas falta aquele... Joel? 1, 2, 3, opa! Obrigado. Uma vez mais, bem-vindo. Estávamos aí a saudar os nossos queridos internautas, também a saudar o meu realizador, a apresentar aquilo que é o nosso patrocinador direto. Uma vez mais, bem-vindo. E está pronto para o nosso bate-papo? Sim, estou pronto. Está pronto? Yeah, pronto. Tá pronto. Sempre disposto e sempre confortável. Confortável. Estar sempre ao seu lado. Tem que estar Como confortável. alguém, quando eu vejo como se fosse um irmão. Irmão, não, mas também todos somos colega irmãos. Também, é verdade. Todos somos irmãos. Yeah, Consoante os ensinamentos de Jesus Cristo, Ok. nós todos somos irmãos. Temos que olhar ao próximo como o nosso irmão. É verdade. Exato. Amar ao próximo da mesma forma que a gente que cada um ama a si próprio, o valor do perdão. Então nós todos somos irmãos. É verdade. Somos irmãos. O Finiassi, obviamente, que é natural de Chimoio, mas sei que não nasceu na cidade de Chimoio. Sim, sim. Quer dizer, é natural de Chimoio, mas não nasceu na cidade de Chimoio. Quer dizer, é um contraste, né? E é contraste dizer que eu nasci, sou natural de Chimoio, mas segundo a história, né, dada pelos meus pais, Ok. diz que eu nasci na cidade de Tete. Na altura, quando minha mãe estava de gestação e recebeu uma informação de uma irmã mais velha que padeceu, né? Então, estava enferma, estava doente. Estava doente e depois acabou perecendo, né? Infelizmente. Então, e ela não tinha como, teve que ir a Tete. a Tete. Ok. Então, chegado lá, naquela circunstância, depois do término da cerimônia, quando ela ia ao curral de boi, De boi, então teve que me nascer, né? Ok. Então acabei. O Finiassi nasceu no Coral de Boi. Exatamente. Não teve Yeah. o parto no hospital, Não, umas tive- texturas. É verdade. Não nasceu. Tive um né? parto natural. Natural, Yeah, natural, como aquele... No lugar natural. Yeah. Como a história é contada na história bíblica ou De Jesus Cristo. na Bíblia, a história sagrada. Jesus Cristo, consoante, ou segundo a Bíblia Sagrada, nasceu no Coral também. Yeah, uma Parece que história- teve uma história parto similar. Sim, é verdade. Mas Yeah. também você orgulha-se disso. Yeah, orgulho, que na verdade é algo que me identifica, né? Te identifica, é, não- é a minha essência. É sua história, é sua verdade, origem. É a minha origem, né? Ok, Yeah, é ok, verdade. ok. Yeah, dizer que esta radicação até o ponto de estar cá na cidade de Chimoio. Antes disso, dizer que venho de uma família de 7 irmãos, eu sou o quarto da Você é o prole. quarto. Yeah, o quarto. Então, quer dizer, depois do parto, quantos dias a mãe ficou em Tete para depois voltar a Chimoio? Se calhar ficou umas 2 semanas. Depois volta a Chimoio e faz o registro em Chimoio. Sim, porque na altura eles já residiam Já cá na cidade de Chimoio. residiam em Chimoio. Yeah. Então, para chegar até ao ponto de estar radicado cá na cidade de Chimoio, então meus pais são oriundos de Tete. Então, devido à missão de trabalho do meu pai, na altura, quando exercia a função de militar... Era militar. Sim, então foi transferido para a cidade de Maputo.
Teve que trabalhar em sim, Maputo. trabalhou em E Maputo. levou a família toda para Maputo. Não, antes, né? Até na altura, o meu irmão mais velho. Antes, já eram casados? Não, era casado Já com eram meus casados? pais. Então, Sim, mas- seus pais já eram casados? Sim, mas Era antes de terem filho? Era antes de ter filho. Ok. Então, o primeiro filho tiveram lá mesmo. Tiveram na lá cidade em de Maputo. Que Maputo. atualmente encontra-se também a residir lá. Ele, o primeiro, o seu irmão mais velho? Sim. Então, tiveram lá. Depois, ok. Então, com aquela questão da construção da família, e na altura já começar a querer fazer a vida na cidade de Maputo. Então, foi quando meu pai recebeu uma carta do seu irmão mais novo, a dizer que precisava dele cá na cidade de Chimoio, devido a algumas circunstâncias da vida, Ok. em que ele trabalhava, o irmão. Então, acabou tendo umas situações não boas. Na altura, trabalhava na empresa Test África, nessa nossa indústria. Sim. Então, houve, algo que não correu bem, então precisava de alguma ajuda. Então, o meu pai, por sentimento e perceber que precisava de estar ao lado do seu irmão, então o irmão fez uma carta até o ponto de meu pai fazer transferência e estar cá na cidade de Chimoio. Ok. Então, de lá para cá, acabou se construindo a família cá na cidade de Chimoio. Família Fenias. E a família Fenias. Ok. Exatamente Até isso. hoje reside na cidade de Chimoio. Até hoje reside na cidade de Chimoio, Ok, é verdade. ok. Mas a sua infância, praticamente toda ela foi feita na cidade de Chimoio, porque se diz que nasce em Tete, 2 semanas depois vem para Chimoio, e é no Chimoio onde conhece o ABC da vida. É verdade. É no Chimoio onde conheci a ABC da vida, é no Chimoio onde construí este nome, né? E até o ponto de ser apelidado do próprio Fenias. Até o Jorge é menos é sonante. verdade, mesmo eu chamo mais de Fenias. É menos sonante, então o Fenias é mais sonante. O Jorge, mas há quem chama de Jorge, para que... mas o Fenias que é mais... mas usado. é um grupo acadêmico, é que mais chama Chama Fenias, atenção. o grupo do serviço, do trabalho. Também é que trabalho chamam de Fenias. Então, para as pessoas que me viram, como dizer, a crescer, pessoas ao redor, então chamam de Jorge. Mas fora disso, também me apelido mais por Fenias. Fenias, é Fenias aqui, Fenias acolá, Fenias aqui, Fenias acolá. Ok. Ok, a sua infância faz na cidade, passa ela toda na cidade de Chimoio. Alguma coisa que lhe identificou mais na infância, que mais gostava de fazer, muito rapidamente, que te marcou até hoje? Algo que eu sempre gostei de fazer é ler o livro, né? Ok. Aprender o ABC e também aprender a língua inglesa. Então foi algo sempre que me identificou e dizer desde cedo já tinha essa curiosidade de aprender a língua inglesa? Desde cedo. A partir do momento que ingressei para o nível primário, isso aí na escola primária de Muzingate, então estive lá onde fiz esta parte, né, onde construí essa parte da história, de tentar mostrar aquilo que é o empenhamento no estudo, né? Okay. Então, até o ponto de também chegar ao nível de ser qualificado como um dos melhores estudantes. Uma época, junto com a diretora, foi uma surpresa, né? Na altura, estávamos ali naquela formatura do hino nacional. Então, a diretora, na altura, era a Jacinta Koface Macunhana, eu recordo-me do nome. Okay. Então, durante aquela formatura, ela chamou-me, então, depois chamou para o pódio, né? Então, chegado lá, ele disse, sabe por que chamei-te para aqui? Eu disse, não. Então, ele disse, chamei para apresentar aos outros colegas que é o melhor estudante da escola, do momento, da escola. Todas as classes. Toda aquela classe, na altura... Toda aquela escola. Toda a escola, naquela altura... Foi que ano? Em que classe estavas? Na altura eu estive na 6ª classe. Tu foste o melhor estudante? Fui um dos melhores estudantes. Foi o melhor ou um dos melhores? Não, fui o melhor estudante na altura quando a própria diretora, né, ela que lecionava uma determinada disciplina, né? Então, daquela disciplina que ela lecionava, eu fui o melhor estudante ao nível da escola. Então, acabou sendo dado esse título como forma de homenagear-me pelo aquilo que fiz. Então, foi uma hora, até o ponto da própria diretora, para convidar os meus pais, para dar elogios mesmo, sinceros, né? De que o vosso filho é dedicado e continuem assim, ele vai chegar longe. Então, sempre deram-me esta força, né? Foi uma das coisas também que marcou-me durante esta época. E dizer que durante a minha infância,
É verdade que epá, como dizer, naturalmente sou homem, então os machos normalmente quando crescem têm aquela tendência de brincadeira, né? Ok. De provocou ali, a Ok. luta, Então você brincadeira gostava muito sempre, dos né? dos muros, né? Gostava muito. Posicionava-se Não, assim. eu não gostava. Não, normalmente, na altura, né? Não, Para não, sim, na infância. né? Para quem provocava, eu não deixava mesmo. Então Não, você não aceitava provocações? não, eu Não não, admitia? não admitia abusos, não admitia provocação na altura. Entre aspas, Entre abusos. aspas, abusos, yeah. Pequena provocação partia para a Partia pela violência. violência, até o ponto de, meus pais recebendo várias queixas. Yeah. Ok. Então, na altura, eu até nem media a altura nem a idade de alguém. Yeah. Então, Qualquer idade tu ias para Yeah. cima, partia para Eu cima. lembro na altura, há uma moça ou rapariga na altura, ela tinha uma altura acima de mim, então quando veio com os seus pais, né, na minha residência. Você Então, bateu nela. Eu bati nela, então quando chegou na minha residência, na residência dos meos pais, então disseram que o vosso filho bateu minha filha, então queriam me ver. Então quando minha mãe chama-me para poder confirmar, né? Então foi o momento quando o pai se deixou ali por rir. Então, por ver a minha altura e a altura, E a altura da filha. moça, Então, quer dizer, a altura do vilão sim. e da vítima, quer dizer, tudo uma discrepância Uma total. discrepância. Então, o pai não acreditou. Disse, não, você não vai me fazer levar de casa para cá para me apresentar este menino. Então, vamos para casa. Então, não só, né? Mas é algo sempre rotineiro, mas mesmo assim nunca deixei de me empenhar na educação e sempre me dediquei e tenho um bom nome de todas as escolas onde passei. Então são coisas muito diferentes, né? Então quando estava na escola sempre me empenhava. Então, até o ponto de ser um dos melhores estudantes. Ser melhor estudante. E foi assim no nível primário? No Sempre nível foi primário. assim? Não reprovou? Não reprovei. Não reprovou. reprovei. Não reprovou. Ok. Não reprovei durante o nível primário, o mesmo nível secundário. Secundário, onde é que fez secundário? Diz que faz o nível primário na escola Muzingades. Depois secundário. Fez as 7 classes na escola Muzingades, Sim. sem reprovar. Exato. Vai depois na escola São Machel, na escola Sualpo. Secundária de Sualpo. E faz a oitava, a nona e 10ª classe. Continua a inteligência, começou carregou a inteligência do primário, transportou para o nível secundário ou nem por isso? Depois, não, a inteligência é natural, né? Aqui é inteligente no nível primário, chega ao nível secundário a abrandamento, né? Abrandamento, mas sempre deixei aquela inteligência equilibrada, né? Mas não é inteligência, é verdade. Tenho uma inteligência equilibrada. Melhores. Melhor. Também não os piores. Sim. Estava já na classe média. Na classe média, sim. Então, sempre uma das disciplinas, posso dizer, que sempre me acompanhou foi a língua inglesa. Então, a disciplina de inglês, foste um dos melhores sempre? Sempre fui um dos melhores. Ok. E também deixa sempre uma referência por parte dos professores que lecionavam essa disciplina. Sempre. Sim. De uma recordação aos professores, também aos colegas, né? É verdade, porque até chegou um momento, na altura, no nível secundário, que Deus o tenha, do professor Neves Marés, ele que convidava-me, na altura, me dava essas forças de poder aprender mais e chegou um momento até de corrigir provas dos meus colegas, mas sem que ele saiba que eu estava a fazer esta atividade. Mas por quê? Pela confiança que ele deu-me na altura e pela minha dedicação e o respeito. Então, em algum momento, ele convidava-me à sua casa para poder ajudar nessas tarefas. E acredito que também foi bom de outra parte, porque acabou se constituindo mais uma amizade por parte da sua família. Família Marés. Sim, acabamos por ser mesmo irmãos, família. Sim. Quer dizer que até a minha primeira viagem para a cidade da Beira foi graças ao meu professor Neves Marés. Que Deus o tenha. Deus o tenha neste momento. Mas, então, de lá, passei pela escola secundária Samora Machel, depois da Sualpo. Então, da Samora Machel sempre houve essa dedicação, né? Houve essa dedicação, mas sempre acompanhado com uma parte de ativismo, né? Ativismo social. Sempre foste ativista? Sim. Ok. Notabilizou-se muito em ações sociais? Muito. Yeah. Este lado de ativismo começou quando? Este lado de ativismo começou mesmo no nível
quando estive na escola, não, nível secundário. Nível primário, dediquei-me um pouco na poesia, mas depois parei. Mas nível secundário, dediquei-me nessa parte de ativismo, a parte da SOALP. Então, depois, na Samora também, fiz parte desse gabinete de ativismo, onde até hoje tive vários certificados de participações de várias entidades e fiz parte também da Peace Corp, do Grupo Juntos, e também de combate às drogas, de geração BINS, na altura. Então, foi algo sempre que acompanhou-me. E dizer que quando eu cheguei no nível secundário, pré-universitário, na Samora Machel, então acabei seguindo esta área da letra, né? Então, pela forma que eu tentava sempre me espelhar, né? Então, depois dali foi quando eu concorri para a Escola Superior de Jornalismo. Mas antes disso, havia concorrido para a Universidade Pedagógica, também para fazer a língua inglesa. Então, foi o resultado em simultâneo, né? Então, na Universidade Pedagógica, em duas universidades. Então, acabei olhando para essa área de jornalismo. de jornalismo. A área de jornalismo. Foi teu sonho desde criança em ser um dia ser jornalista ou em fazer jornalismo? Na verdade, é algo, podemos dizer, algo nato, né? Que pode não ser desde a infância que eu tenha me descoberto esta parte de jornalismo, mas sempre tem algo que hoje eu percebo que era um sinal, né? E que sempre um momento em que acompanhávamos o telejornal, sempre o meu pai, né? É muito dedicado nesta parte e também chamava muito sempre a atenção a estarmos a par daquilo que acontece no país. Era obrigatório estar na sala? Há vezes que, naquela hora nobre do jornal, nós acompanhávamos filme ou música, então se meu pai encontrava-se naquela altura ausente, mas depois de seu regresso de onde ele saía e depois e perceber que estavam a acompanhar algo que não tinha a ver com informação, então sempre chamava a atenção, beirávamos, né? Então foi algo que sempre despertou-nos. Na altura não percebíamos qual é a essência da coisa, só acompanhar, mas ao andar do tempo começamos a perceber qual é esta importância e depois de eu seguir esta área de jornalismo, acabei percebendo que na verdade fazia sentido, né? Também sou alguém que desde hoje eu amo ver o telejornal, independente de que tipo de órgão, eu gosto sempre de estar mantendo informado. Sim, e esta área de comunicação que estou a seguir desde já. E após a minha formação mesmo na Escola Superior de Jornalismo, fiz uma parte na delegação acadêmica de Manica e outra parte onde fui terminar o curso na delegação acadêmica de Maputo. Foi terminar em Maputo? Sim, porque sim. Qual foi o motivo que lhe levou a tomar essa decisão de dar a introdução, pontapé de saída em Manica, saiu em que ano? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano, para depois terminar em Maputo? Não, aquilo foi no quarto ano, primeiro semestre. Ok, vai terminar em Maputo? Fui terminar em Maputo. Então, um dos motivos que levou-me a Maputo foi o fato de estudar o mercado, né? Estudou o mercado local, como forma também de tentar perceber exatamente aonde eu ia e como seria esta questão de enquadramento daquilo que eu poderia enquadramento ser, profissional. Enquadramento profissional, né? Então, depois eu acabei percebendo que havia essa necessidade de eu aprender mais daquilo que é a minha área e percebi que a minha província não podia me oferecer algo que eu poderia me sentir feliz, né, e satisfeito. Então, tive essa necessidade e digo que estou feliz porque na delegação acadêmica também de Manica aprendi muito. Aprendi muito. A teoria, né? A teoria muita teoria, aprendi muito e várias lições que até hoje não me saem da cabeça. E também na delegação de Maputo também na sede, né? Na delegação até é apenas uma delegação. Sim, na sede de Maputo, na sede de Maputo, ok. Exato, então aprendi bastante. E de lá foi quando comecei já a enverdar pelos outros caminhos, né? Que passei primeiro por uma ONG na Samba Shield, de lá onde fundei o departamento de comunicação. E de lá tive o convite para a TVM, né? Então fiquei quase um ano, aproximadamente um ano,
E tem um programa que passa ao ar na televisão de Moçambique, que é Moçambique no Coração, que fiz parte da criação daquele programa e que não tem como contar a história do programa sem meter o meu sem nome. contar com, Na verdade, então, o nome do Jorge. Sim, porque também fui um dos... Integrou a equipa integrei a equipa que estava a criou. debater o nome, até o ponto de fazer alguma experiência de como será o programa, então fiz parte. E também enalteci bastante o programa até ser o que é hoje também, graças também à minha contribuição. E de lá dizer que também a TVM foi uma escola, devido a, como dizer, uma certa burocracia, né, da instituição. Então, como dizer, já houve uma fase em que questão do espaço, né, do emprego, então havia um abrandamento, né, por parte, então sempre procrastinavam, dizia que fica para a próxima, porque devido aqui há pessoal que vão para a reforma e a nova legislação. Então, se quiserem ficar, mas como já fazem parte da equipa, podem continuar. Então, havia certas remunerações, mas não era algo mesmo assim, né? Palpável. Que poderia então, ajudar com a sustentabilidade. Sim, sustentabilidade. Em Maputo, estava numa cidade grande. E não havia, de facto, como se dizer, uma expectativa de fazer parte do quadro. Depois de um tempo de trabalho. Então, havia necessidade de ir para outras oportunidades, mas mesmo assim não faltei-me respeito com a televisão. E olho como a minha primeira casa, e as pessoas também que estão entregadas lá respeitam-me e sabem o que eu sou. Então, de lá foi quando fui para uma ONG. Também fiz parte da área de mapeamento de dados sobre a questão da desnutrição. Crônica. Mas tenho acompanhado algumas vezes na TV que Moçambique este ano resolveu-se uma taxa ou um número de desnutrição. Então nós fazíamos aqueles dados como forma também de um inquérito. Então de lá passei pela Vodacom, uma parte onde trabalhei também como linha do cliente. Então de lá recebi o convite para a TV Sucesso. Com o meu colega Romeu Carlos, agradecer, né, pelo Romeu convite. Carlos, sim. Então, de lá, fiz também um caminho, uma caminhada, algo que me deixa feliz na TV Sucesso, foi o fato de eu deixar uma marca de uma reportagem que até hoje me identifica, né, que é de uma rapariga de 14 anos, 14 anos que relacionou-se com um homem de 42. Né? Ok. O caso da menina. O caso da menina. Ok. Que dizia que eu amo meu marido. Eu amo meu marido, eu quero meu marido. Então, dizia que não queria namorar com jovens da idade dela porque não tem nada. Não tem nada. Então, aquela reportagem, então, uma que parte viralizou bastante. Então foi feita mesmo por mim. E de facto naquele dia eu estive no Hospital Geral de Macam. Não, de Mavalane. Exatamente, sim, de Mavalane. Okay. Então estive lá, cobri o caso da Covid-19 e inteiramos com o pessoal que estavam infectados. Então era por volta das 16 horas, em que aquele dia, na verdade, a notícia era a menina. E a nossa TV, a TVC, era a única que não tinha esta informação. E os outros órgãos já estavam a caminhar. Então, o único repórter que estava disponível, então, era o Finias. Então, eles sempre disseram, e o Romeu Carlos depois, né, contou-me que acabou colocando a quem não duvidava que eu traria a notícia, mas ele sempre colocou... O Romeu Carlos foi colega de carteira? Sim, foi colega de carteira. Então, ele sempre colocou, não, eu conheço o Finias vai trazer a reportagem, por mais que seja tarde, mas ele vai trazer a notícia. Então, eu não conhecia, né, eles também nem conheciam onde residia a rapariga. Então, naquela hora de 16, 17, tivemos que interpelar junto com o operador. E interpelamos a menina também. A nossa chegada à sua residência, ela também acabava de sair. Tentamos persuadi-la, convencê-la para poder falar, mas não foi tão fácil, conforme vem também nas imagens. Tivemos que dar muitas voltas durante a caminhada para ela poder aceitar. Okay. Então, até chegou um momento em que ela, na verdade, consentiu e começamos a fazer aquela reportagem, né? Que também viralizou bastante, que deixou-me mais feliz de eu a chegar à redação, quase todos aplaudiram, porque era algo que eu esperava e era uma notícia de destaque, né? Era para abrir o jornal e foi uma notícia que abriu o jornal. Então no meu regresso a casa, eu no transporte, indo para casa,
Então, havia algumas pessoas a visualizar no seu estado e eu já conseguia perceber aquilo que era o meu trabalho, né? Yeah. Em menos de 24 horas, ver as pessoas a visualizar e eu me Já- sentia já- mais já feliz. era um sucesso. Yeah, era um sucesso. Então, eu percebi que, na verdade, foi o mesmo um trabalho dignificante. E de lá para cá, digo que é uma das reportagens que mais me identificou e que mais me dá força, né, daquilo que eu faço, e acredito que sou mais aquilo que sou, né, mas desde que venha há sempre qualquer tipo de oportunidade, pronto para poder encarar, né, nesta área. Então é verdade que é uma área que ensinou-me bastante, é uma área que aprendo dia após dia, que hoje onde encontro também sempre tenho contribuído, né, daquilo que foram as minhas aprendizagens, minha experiência para a instituição onde me encontro a desempenhar as funções, e dizer que após isso acabei tendo convite para cá na cidade de Chimoio. Então estou cá também a auxiliar uma parte numa das instituições neste departamento da comunicação. Então há esta necessidade de fazer esta caminhada, dizer que o caminho faz-se andando, né, como se diz na gíria popular. Então há esta necessidade de o jovem não poder, como dizer, medir o seu esforço. Somos mais daquilo que pensamos que não somos. Então há esta necessidade de sempre acreditarmos em nós e colocarmos sempre o nosso sonho e aquela nossa vontade, sem medo, sem hesitar em nada, e chegamos lá. Na verdade, foi um sonho. Eu digo que realizei meu sonho na área de jornalismo, porque aquilo que eu via na TV, como os outros, na Assembleia da República ou na Presidência, há quem sonha chegar naqueles locais e fazer trabalho, reportagem. Então, mas eu consegui chegar à Presidência, consegui fazer reportagem à Assembleia da República, consegui ter simpatia com várias figuras. E consegui então também até a Presidência então, da República. E também fez algumas amizades. Fiz algumas amizades. Então, houve essa necessidade sempre de me orgulhar daquilo que sou, dizer que de cá em Chimoio, para ter o ponto de chegar na cidade de Maputo, fazer várias amizades e também receber de lá vários elogios e vários respeitos também por parte de algumas pessoas. Então há essa necessidade de me orgulhar, né? Dizer que, na verdade, fui representado da melhor forma a província de Manica. Representou a província de Manica. Acompanhava as reportagens até hoje. Exato. Representou também a Escola de Jornalismo. A Escola de Jornalismo. Então, até então, aqui sente saudade do Jorge, das telas. Mas o que forçou a saída do Jorge da televisão Sucesso? Não, foram novas oportunidades, né? Não houve nada de errado ali. Não. É verdade que uma casa é uma casa. Sempre acontece, é verdade que quando mostras um potencial perante alguém que não contava com aquilo que estás a demonstrar, há sempre encontra um e outro que sempre tenta lança inveja, ódio, qualquer coisa só para poder tropeçar, mas são coisas que não contribuem para a sua vida. Então é importante que sempre acredite em si e coloque a sua mão, e no final do dia as coisas falam por si, né? E a vida mostra e ensina a essas pessoas que aquilo que tu és. Então, olhando para essa parte de questão de erro, é algo que sempre acontece em qualquer sítio, né? Então, mas dizer que a minha saída foram novas oportunidades, sem mesmo querer tocar vários assuntos que não contribuem em nada, mesmo para quem nos vê e nem mesmo para nós. Então, há esta necessidade de olhar para frente e caminharmos como estamos. Ok, aqui está a dizer que sempre, quando alguém mostra uma capacidade numa determinada instituição, num sítio qualquer, as outras pessoas olham têm um olhar de inveja. Principalmente até quando sabe que é alguém que não é... acontece essa questão de tribalismo, né? Quando percebe que é alguém que não é de Sul e alguém que está a mostrar um certo potencial, que está a procurar ser diferente e faz algo diferente. Então há sempre quem que não gosta de ser passado, né? Que não gosta de ver o outro a passar, ver o outro a mostrar algo que os outros não conseguem. Sim, é verdade. Okay. Então sempre cria algo que um pouco desconfortável para as pessoas que têm mentes pequenas. Então há esta necessidade. Então, essas pessoas tu chamas de pessoas com mentes pequenas? Quem tem mente pequena é que pensa assim, porque na verdade, olha, Teixeira, quando estamos numa instituição, não é uma competição. Numa instituição, temos todos de trabalhar como forma de buscar uma única imagem.
Na verdade, Todos trabalhamos para a sim, instituição. todos trabalhamos para a instituição. No final do dia, quem sai a ganhar É a é instituição. a instituição. Não é o Teixeira, não é o Jorge. Mas há quem tem mente pequena, pensa que competindo com o colega, então ele levará a instituição. Então, isso, uma mão lava a outra e trabalha-se como a união faz a força. Então, esta necessidade de sempre de contribuirmos e sabermos corrigir quando vemos que tem um colega que está a tropeçar ou não consegue fazer aquilo. Então, há esta necessidade sempre de corrigir. Que é, olha, colega, aquilo é assim, olha, aquilo que foste fazer é assim, ou para aquilo devias fazer daquela forma. Então, há esta necessidade sempre de construir, porque naquele dia que tu ensinas ao teu colega, acredito que amanhã o colega vai fazer daquilo que foi ensinado como uma lição da vida. Então, dia após dia, é dali onde surgem as melhorias. E essas melhorias não só serão vistas no meio da instituição, mas também para o nosso público-alvo. E começa a perceber qual é o seu crescimento, qual é o seu desenvolvimento profissional, até o ponto de ser uma referência. Mas tudo parte dos seus erros, pequenos erros. Okay. É verdade que quem entra numa instituição não entra com uma tábua rasa, entra pelo menos com alguma coisa de poder contribuir. Mas quando a pessoa é dedicada, a pessoa mostra aquilo que é, acredito que sempre chega longe, né? Okay. Isso é importante sempre ter o foco e seus objetivos e não misturar muito as coisas e saber qual é o seu caminho. É verdade que tu consegues, desde que faça uma boa gestão daquilo que tu queres com a sua vida. Ok. O que mais aprendeu? E eu queria até perguntar o que aprendeu da vida, mas antes disso, com esses episódios que tu contas, o que lhe ensinaram? O que ensinaram o Jorge? O que tu mais aprendeste desses episódios? Porque nós, na verdade, passamos por muitas dificuldades, por muitas turbulências. Das passagens que estás a contar aqui, e falaste aqui como se fosse um impedimento, obstáculo. O que hoje, Jorge, quando senta e pensa que eu aprendi isto, mas aquilo, mas aquilo? Quer dizer, coisas que aprendeu na base dos acontecimentos. Uma das coisas que aprendi é o perdão e a humildade, acima de tudo. Porque quando tu sabes perdoar alguém que sabes que fez algo de errado e tu conheces qual é o seu caminho, independentemente de que circunstância te encontras, sempre Deus te levará. E a parte da humildade é sempre olhar para fazer uma atividade sem que olhe primeiro o dinheiro como fonte como uma das primeiras apostas. Como né? prioridade. Como prioridade. Então, há esta necessidade de mostrar aquilo que tu és e depois questões financeiras acaba sendo como uma consequência e aprenderes também a te socializar perante o outro, né? Se colocar pequeno, mas não sendo pequeno, né? Okay. Essa necessidade das pessoas te confundir como se fosse alguém, entre aspas, um burro, mas tu sabes que tens potencial. Então, Okay. no final do dia, aquelas pessoas que vão perceber que, olha, a pessoa que nós pensávamos este aqui não é assim, este apenas se faz de ser assim. Mas no final do dia as pessoas começam a perceber que de facto é alguém astuto. Então, esta necessidade sempre de tentar buscar esse lado, não sempre dar a entender aquilo que tu és diretamente para as pessoas. Então, no final do dia, a vida acaba mostrando isso indireta ou diretamente para certas pessoas, né? Que, na verdade, olha, aquela pessoa que nós pensávamos que seria assim ou ia parar, de fato, cada dia mais está tão surpreendente e cada vez mais está a ascender. Então, esta necessidade sempre de não olhar muito para o passado, né? É preciso olhar para o passado como uma lição e o presente como o momento em que estás a fazer a sua vida. E como uma dádiva, uma dádiva. O futuro é incerto, mas temos que sempre termos esperança, olhamos mais para frente e não para o passado. Olhando para o passado não nos traz nada. Não traz nada, porque não é mesmo essas certas pessoas que tu achas que fizeram alguma coisa, no final do dia são as mesmas pessoas que poderão pedir-te uma certa oportunidade onde te encontras. Então, há esta necessidade sempre de socialização, sem que haja nenhuma afronta, porque, na verdade, a vida é assim, né? Hoje tu te encontras embaixo, amanhã pode estar em cima, pode estar numa classe média, mas sempre Deus sempre exalta os humilhados.
Ok. E hoje estás na cidade de Chimoio, também a fazer o seu trabalho. Exato. E também estás a exercer a área de comunicação, Sim, a área que na verdade estudou durante 4 anos de academia. E que tal? Como é que está a ser este trabalho? Não, de facto, é um trabalho que já me simpatiza há bastante tempo, um trabalho familiar, que sempre amei, né? É algo que nunca doeu-me fazer. Nunca doeu? Nunca doeu. Nunca doeu, aliás, ok. É algo mesmo de Ok, paixão. de paixão. Mesmo quando exercia, quando fazia o jornalismo televisivo. Por paixão, por nunca paixão, doeu-te? nunca doeu. Ok, Então, sempre ok. fui dedicado. É algo mesmo natural, não por obrigação. Faz por amor? Faço por amor. Ok, ok. Resumidamente. Resumidamente. Yeah. E agora o Jorge tem planos para o futuro, obviamente, né? Tem planos. Claramente, somos seres humanos, temos. No ramo em termos profissionais, Ok? onde queres chegar? O que queres alcançar na vida? Os seus maiores sonhos? É verdade que todo mundo espera alcançar uma determinada coisa ou chegar num certo patamar, né? Ok. E algumas vezes a expectativa não acaba sendo aquilo que tu esperavas. E digo que espero ser muito mais daquilo que sou hoje e a vida me ensina a ser melhor cada vez mais e Deus me dê aquilo que é melhor naquele momento que será oportuno. Ok. Yeah. Tu contaste aqui histórias dos seus progenitores, né? Ok. Nasceste num curral de boi, obviamente, na cidade de Fete. Ok. Mas deles, eles estão, como diz a Bíblia, os seus primeiros deuses na É Terra. verdade, é verdade. O que os seus deuses ensinaram-te? O que de bom aprendeste com eles? Yeah. Epa, na verdade, é uma utopia. Ok. Yeah. É uma utopia, É uma né? utopia. Ok. Yeah. Falar dos meus pais é uma utopia. Quer dizer que é falar sem limites. Ok. Yeah. Eu não sei como posso qualificar, mas de facto, cada dia aprendo bastante com eles. É Até minha hoje primeira aprendes? escola, é minha primeira universidade. Acredito que aquilo que sou, aquilo que eu tenho demonstrado perante o público é o resultado da formação social, neste caso falando de casa, né, a partir dos meus pais, e aprendo muito mais a humildade e o respeito perante aos outros e uma parte do orgulho, né, não ser orgulhoso. É uma das coisas também que sempre tenho aprendido bastante e viver a vida como tu és, né? Yeah. A humildade, acima de tudo, é uma das lições que tenho aprendido com meus pais. Aprendeu e até respeito, hoje aprende. Hoje aprendo e tenho colocado em prática aquilo que tenho aprendido com meus pais e acredito que é o meu espelho e a inspiração, acredito que São eles. Yeah, são eles e é mesmo assim, né? Que tu pensas que alguém que não te inspira em ti, mas no final do dia tu percebes que quando tu paras, há quem fica incomodado porque tu paraste. Então, as tuas inspirações, quando são levadas como lições e tu aplicas perante a comunidade ou a sociedade, então aquelas tuas inspirações acabam inspirando as outras pessoas para que te inspirem em ti. Então há sempre essa necessidade de mostrarmos o bem para a sociedade e não levarmos a mal e também demonstrarmos comportamentos que não dignificam a juventude, uma vez que a juventude é quem irá enaltecer este país, é quem que irá edificar e consertar várias coisas que o país precisa ser consertado. Isso depende muito mais da juventude através de um bom comportamento, através de atitude, de boas ações. o respeito, boas ações. Então, isso eleva-te. Ok. Então, há esta necessidade de não se elevar com a questão das drogas, roubalheiras, vidas e tantos outros males. que tantos outros males. Então, há esta necessidade dos jovens deixar desta vida e olhar para a educação como a chave. Quando refiro à educação, estou a olhar mesmo para questões de estudo, né? Independentemente de que nível deixou de estudar, mas esta necessidade de voltar a estudar e verás onde poderá chegar. Isso irá depender daquilo que tu esperas da sua vida. Ok. E tu tens os seus ascendentes que são os seus pais, né? Deram-te alguma educação. E para os seus descendentes? Os seus descendentes, se calhar tens
ou os futuros, poderás transmitir aquilo que os seus pais transmitiram para si. Sem dúvidas, e não só aquilo que meus pais transmitiram, mas aquilo também que eu aprendi durante a minha trajetória da vida. Então, acho de fazer essa transmissão de conhecimento aos meus progenitores. Ok, mas aos seus filhos, e nós já temos o Jorge Júnior também, né? Não é por isso? Já temos Jorge Júnior ou ainda não temos Jorge Júnior? O Júnior. Ou uma Júnior. Como que se diz? Prefiro ocultar. Prefiro não tocar muito neste assunto. Mas vamos ao foco, que é essencial. Essa transmissão de conhecimento. Do conhecimento é mais essencial. É essencial para o futuro, mas também nós já Júnior. Já estamos no fim. Só queria provocação, queria te provocar, mas estou a ver que o Jorge Finiassi é improvocavel. Ok, só para terminarmos. Para o País de Sonho, muito rapidamente, para sairmos terminarmos o nosso podcast. País de Sonho, é um país que gostarias de conhecer um dia, sonhas tanto em conhecê-lo? De facto, um dos países, né? Gostaria de conhecer, como se diz, Israel. Ok. É um dos países que eu gostaria de conhecer, apesar dos conflitos. Mas não tenho muita ambição assim de querer conhecer os países, olhando que isto é o mundo, né? Não se escolhe. Ali, aquilo que te surpreende num país poderia sempre estar surpreendido num outro país. Outro país, é verdade. Então, porque Israel, eu gostaria de conhecer esses países pelo fato de fazer a história, daquilo que reza a história bíblica, né? Então, são locais sagrados, tem muitos locais sagrados. Então, há esta necessidade de haver esta ambição, de querer conhecer esse lugar, que basicamente, afinal, a Bíblia retrata esse assunto. Então, há esta necessidade de sempre conhecer esses países que fizeram parte da Bíblia. Ok, está certo. Gostaria de pedir que deixasse ficar aqui últimas considerações, porque na verdade o nosso tempo já está a fugir, o tempo está a fugir e está a nos correr para aqui, nós temos que sair mesmo. Exatamente. Desde já quero agradecer pela esta oportunidade que a MPM Podcast concedeu-me. E agradecer a todos os estimados telespectadores que estão a acompanhar ou acompanharam este um dedo de conversa, né? Daquilo que aconteceu, e levem o essencial daquilo que se produziu aqui, né? Aquilo que não é essencial pode deixar do lado. E agradecer a todos, né, que fizeram de mim uma pessoa que possa representar e orgulhar a todos aquilo que são o meu público-alvo, né? Então, esta necessidade sempre de agradecer pela esta oportunidade, e continuem assim, e cada vez mais sempre procurem melhorar as vossas atividades, e assim chegarão até ao nível mais alto, o nível desejado. E desde já quero felicitar pelo bom trabalho que tem feito. Obrigado, nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Meu nome é Sérgio Teixeira, o IMPM Podcast fica por aqui. Voltamos no próximo episódio. Até lá, fique bem.